Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Vitória. A partir de agora você fica com mais uma das nossas mensagens. Esperamos que os próximos minutos te abençoem grandemente. Conheça mais da nossa igreja nas nossas redes sociais e esperamos te ver mais vezes por aqui. Até mais! E hoje, nessa terceira semana, nós daremos mais uma direção para a igreja. E nós queremos falar sobre o hábito de jejuar. Diga, o hábito de jejuar. Um hábito esquecido, ignorado por muita gente, por muitos cristãos, mas um hábito muito claro na palavra de Deus e necessário para que eu e você vivamos o que o Senhor espera que nós vivamos. Em Mateus 17, do verso 19 em diante, nós temos um momento muito importante que nos apresenta essa importância do hábito de jejuar. E o texto diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus estava retornando do Monte da Transfiguração com 3 de seus discípulos, então ele se encontra com os outros 9 que haviam permanecido no pé do monte, e além desses 9, há um grupo de pessoas, e dentro desse grupo há um pai que chega até Jesus e diz: por favor, eu preciso da sua ajuda. O meu filho está possuído por um espírito imundo, e esse espírito lança ele no fogo, lança ele na água, esse espírito tem atormentado ele. Os seus discípulos tentaram libertar o meu filho, mas não conseguiram. Eles não conseguiram, e eu preciso da sua ajuda. Então Jesus, de uma forma muito simples, ele liberta aquele menino e os discípulos ficam confusos, porque há tanto tempo já caminhavam com Jesus e mesmo assim não tiveram poder e autoridade para libertar aquele menino. Então eles perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus diz: por dois motivos. O primeiro é que a fé de vocês é pequena. E o segundo é que esta espécie, esta casta, esse tipo de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, o que Jesus na verdade está dizendo é que a libertação não chegou na vida do menino porque o nível de batalha espiritual era maior. E por isso era necessário um nível maior de preparo. E esse nível maior de preparo não tem a ver apenas com a leitura da palavra, com a obediência a Deus e com a oração, mas também tem a ver com o hábito de jejuar. A minha pergunta para você é: você sabia que algumas coisas não acontecem na sua vida porque estão travadas no mundo espiritual? E como você não cultiva esse hábito poderoso que é capaz de te conectar com Deus de tal forma que você recebe poder e autoridade potencializados para vencer certas batalhas que você enfrenta no mundo espiritual? Você sabia que algumas pessoas que você conhece e que deseja que se encontrem com Cristo, que vivam com Deus, não se renderam a Ele ainda, porque o nível de batalha que elas estão enfrentando no mundo espiritual é maior? Você sabia disso? Jesus sabia disso. E ele disse: vocês não se prepararam e por isso vocês não tiveram êxito, mas eu tenho me preparado. E por isso, de uma forma muito simples, tomada de autoridade, Jesus liberta aquele menino, porque Jesus se preparou. E a grande pergunta é: aonde começou esse preparo, essa vitória que Jesus teve no capítulo 17 de Mateus? Essa vitória começou lá atrás. Você sabe que no capítulo 3, Jesus se batizou, ele foi batizado. E o texto conta que quando ele ressurge nas águas, ele foi tomado pelo Espírito Santo que repousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então ele ouve uma voz dos céus, que era o próprio Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E então, depois que isso acontece, em Mateus 4, no capítulo 4, Jesus é direcionado para um tempo de treinamento e de preparo. E foi esse tempo de treinamento que foi
acompanhado de outros momentos de treinamento que levaram Jesus a ter tanta autoridade e tanto êxito no seu ministério, independente da batalha espiritual, ele tinha vitória, ele viu sinais, ele viu milagres, ele viu muitas pessoas se rendendo, ele viu muita gente que ninguém acreditaria que poderia viver uma nova história vivendo através da influência dele, porque Jesus cultivou o hábito de jejuar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 4, e eu quero ler esse texto para basear a nossa palavra, para que então nós tenhamos uma direção clara sobre esse hábito tão fundamental. Vamos lá? Se você encontrou, diga, encontrei. Se você não encontrou, eu vou encontrar. Pela fé, aleluia, traga a existência. Diz assim o texto, então Jesus foi levado pelo Espírito. Até onde? Pastor, achei que esse deserto era o diabo que eu estou enfrentando. Quem foi que levou Jesus? Nesse caso aqui, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve? O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, nós precisamos entender a tua palavra. Precisamos aplicá-la na nossa vida. Nós precisamos desenvolver e até mesmo resgatar o hábito de jejuar, porque não abrimos mão de ver tudo que o Senhor prometeu fazer em nós e através de nós se cumprindo na nossa vida. E nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Querido, não é difícil convencer o crente de que ele precisa ter o hábito de orar e de ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que todos os cristãos leem e oram a Bíblia diariamente, mas não é difícil você falar para um cristão que é fundamental que ele ore e leia a Bíblia continuamente, diariamente. Isso não é estranho para ninguém, todo mundo concorda que essas são ferramentas poderosas de relacionamento com Deus. Agora, ao mesmo tempo que não é difícil convencer os cristãos a respeito desses hábitos, também posso dizer que a maioria dos cristãos ignoram ou pouco atentam para a importância do hábito de jejuar. E como disse Jesus, certas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É o que Jesus diz. E é por isso que eu posso afirmar que certas coisas ainda não aconteceram na vida de algumas pessoas, porque talvez orem, talvez leiam a palavra, mas não têm cultivado um terceiro hábito que a Bíblia deixa clara que é necessário, é poderoso e pode destravar coisas que nunca foram destravadas em suas vidas. Quem está entendendo, gente? Mas eu te pergunto, você cultiva o hábito de jejuar? Você tem o hábito de jejuar? Você sabia que muitos cristãos não vencem algumas batalhas como os discípulos não venceram no primeiro texto que eu li, porque não se preparam devidamente? Talvez até orem, talvez até leiam a Bíblia, talvez até busquem uma vida de santidade, que é importante, mas existem outros hábitos que precisamos ter na nossa vida para que avancemos alguns níveis na nossa caminhada de fé, e isso é o que Jesus está nos ensinando. E eu quero que você responda algumas perguntas no seu coração. Primeiro, será que hoje você sente que tem mais de Deus para você viver, mas por algum motivo você não tem vivido?
Será que você se sente limitado espiritualmente? Será que você se sente fraco espiritualmente? Será que você sente falta de poder espiritual, de ver as suas orações realmente respondidas, de ver realmente cenários que hoje te assolam, te preocupam, te amedrontam, sendo transformados, alterados por causa da autoridade de Cristo em você? Será que você sente falta disso? Será que você não tem percebido o agir de Deus em questões específicas da sua vida? Será que você sente falta de domínio próprio na sua vida? Você tem dificuldade para se controlar no que fala, no que pensa, no que come, na forma como se relaciona? Será que esse é um fato na sua vida? Será que por mais que você tente e se esforce, você ainda não conseguiu vencer certos pecados, talvez certos vícios? Será que você sente que não tem tido êxito na evangelização e você não consegue que através da sua vida pessoas se rendam a Jesus? Será que quando nós falamos de ganhar pessoas para Cristo nessa campanha, você nem pensa em participar dela, porque você olha para a sua vida e não vê capacidade para que então você veja essa realidade na sua vida? Querido, se você se encaixa em algum desses perfis que eu citei aqui, eu quero te dizer uma coisa: o hábito de jejuar pode mudar realidades que nunca mudaram na sua história. Se você decidir jejuar, biblicamente, fundamentado na palavra, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma, de que a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vitória sobre o pecado, sobre questões que você ainda não venceu, na evangelização dos seus amigos, será muito mais presente, porque o jejum é uma fonte profunda de intimidade e de poder, e mesmo assim, muitos cristãos têm ignorado. A maioria dos cristãos não cultiva o hábito de jejuar. E queridos, o jejum é tão importante que ele está presente em cada momento, em cada bloco da Bíblia. Por exemplo, você lê sobre o jejum ali no livro de Esdras, e ali nós estamos debaixo da lei. Quando você chega no livro do profeta Isaías, principalmente no capítulo 58, você vê uma exortação do profeta, porque alguns contemporâneos dele jejuavam com a motivação errada, mas o jejum estava presente. Quando nós chegamos nos evangelhos, nós vemos Jesus constantemente falando sobre o hábito de jejuar com muita clareza. Inclusive, lá em Lucas 5, Jesus é questionado sobre isso, porque alguns fariseus chegam até ele e perguntam: olha, nós vemos os discípulos de João Batista jejuando, os nossos discípulos jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Por quê? Por quê? Então Jesus dá uma resposta clara. Ele diz: o noivo está aqui, eles não precisam jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ou seja, Jesus estava dizendo, se jejum é sobre intimidade com Deus, e Jesus está na terra, está do lado, eu não preciso nesse momento, mas vai chegar a hora que eu vou. Em Atos 1, ele ascende aos céus, e a expectativa dele é que eu e você, enquanto ele não volta para nos buscar, cultivemos esse hábito de jejuar. Tem alguém me entendendo, gente? O maior propósito do jejum é que a noiva de Cristo desenvolva intimidade com o noivo. Jesus é muito claro, ele é muito direto. Em Mateus 6, Jesus também fala de 3 deveres do cristão. Ele não diz, olha, se você quiser dar esmola, se você quiser orar, se você quiser jejuar, ele diz, quando deres esmola, quando forem orar, quando jejuardes, ou seja, há uma expectativa em Jesus que eu e você cultivemos esses hábitos. Então nós chegamos na era da igreja, em Atos, e na primeira palavra eu preguei sobre a igreja em Antioquia, no capítulo 13, e nesse capítulo nós temos a igreja, os crentes recém-convertidos, jejuando. Então o texto conta que no meio de um período de jejum, o Espírito Santo os direcionou a enviar Paulo e Barnabé em viagem missionária, em missões. Foi o que aconteceu. Quando nós chegamos nas cartas paulinas, em 1 e 2 Coríntios, nós temos Paulo claramente falando sobre o jejum. Ele não diz que tem que jejuar, mas ele diz, estejam vocês em jejuns, em orações, ou seja como vocês estiverem vivendo, as orações e os jejuns fazem parte da vida do cristão. Então eu encerro essa introdução dizendo que na perspectiva da lei, na perspectiva dos profetas, na perspectiva de Cristo, na perspectiva apostólica, há uma direção da palavra. Ele espera que o seu povo cultive
cultive o hábito de jejuar. Mas a minha pergunta é, você tem feito isso? John Wesley diz que, de todos os meios de graça, o jejum tem sido mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras, e dá razão. Outros o desconsideram por completo. Queridos, eu creio que hoje a igreja está dividida entre aqueles que supervalorizam o jejum e aqueles que simplesmente ignoram o jejum. E numa pesquisa do pastor Luciano Subirá, ele entrevistou mais de 25 mil cristãos e ele encontrou uma verdade que nós já tínhamos certeza. 60% dos cristãos nunca assumiram, nunca terem feito sequer um único jejum de 24 horas em toda a sua vida cristã. Nunca fizeram, simplesmente ignoraram. Derek Prince afirma que uma chave para a vida cristã de sucesso que se encontra na Bíblia foi perdida, deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje. Essa chave é o jejum. Mas aqui na Atitude Vitória, nós não vamos mais cometer esse erro, porque a partir de hoje, nós aprenderemos e aplicaremos esse princípio, desenvolveremos esse hábito e veremos as amarras do mal sendo desatadas e o poder de Deus se manifestando em nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Mas o que é o jejum bíblico? O que é o jejum bíblico? Em essência, uma abstinência intencional de alimento visando a propósitos espirituais. Ou seja, o jejum é de alimentos. Eu faço uma abstenção temporária de alimentos com o objetivo de me aproximar mais de Deus, de potencializar minha comunhão com Ele. É claro que eu posso complementar esse jejum fazendo outras coisas, por exemplo, restringindo o entretenimento. Eu posso abdicar das redes sociais por um tempo, eu posso abdicar da televisão por um tempo, eu posso restringir o meu entretenimento, porque durante aquele período eu quero ter o meu foco voltado para um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E hoje eu quero responder o que eu e você precisamos aprender sobre o hábito de jejuar, baseado nesse texto de Mateus 4, que eu acredito que você já tenha lido, mas eu quero só relembrar você que Jesus tinha acabado de ser batizado e o Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo surge e ele tenta Jesus de 3 formas. E Jesus resiste a todas essas formas. E no final desse processo de consagração, o texto afirma que o diabo não conseguiu resistir à autoridade espiritual de Jesus. Então o diabo deixa e os anjos servem Jesus, que então segue para viver o seu ministério altamente bem-sucedido, de vitória, de sinais, de milagres, de maravilhas, de salvação, de poder. O homem que mais marcou a história da humanidade, ele entendeu a importância do hábito de jejuar. Então o que eu e você precisamos aprender? Primeiro, o propósito do jejum é tão importante quanto o ato de jejuar. Olha o que diz o verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. O propósito está explícito no texto. O Espírito levou para um tempo de tentação, um tempo onde ele iria se preparar para o seu ministério. E nada mais, nada menos do que o próprio diabo foi o tentador daquele momento. Foi quem se levantou naquele momento. E foi isso que Jesus fez explicitamente, mas implicitamente nesse texto, nós podemos perceber que o propósito foi que Jesus aprofundasse a intimidade com o Pai, aumentasse o seu poder espiritual para não somente ser tentado pelo diabo, mas resisti-lo, vencê-lo, então estar preparado para viver o seu grande ministério. E queridos, se Jesus viveu essa realidade, eu não tenho dúvida alguma de que eu e você também precisamos passar por esse processo. A grande pergunta que eu faço é, se Jesus, o Deus encarnado, jejuou para obter vitória, para viver em vitória, como que o cristão pode pensar que é possível ele viver vitoriosamente a sua vida cristã sem cultivar o hábito do jejum? Não faz sentido.
Não faz sentido. E por isso, muitos não têm vivenciado o que podem vivenciar. Queridos, Jesus não jejuou para convencer o Pai a fazer a vontade dele. Jesus não jejuou para que o Senhor suprisse uma necessidade específica dele. Jesus não jejuou como moeda de troca, ou como ferramenta de barganha, ou como um sacrifício religioso que em si só já gera recompensas. Jesus também não jejuou para parecer mais espiritual. Inclusive, ninguém estava vendo ele jejuar. Então, isso estava ainda menos presente na realidade dele. Mas Jesus jejuou para aprofundar a comunhão com o Pai, para se fortalecer espiritualmente, para resistir à tentação, para vencer a tentação, para multiplicar a sua fé, então viver tudo que o Pai planejou para ele. A minha pergunta para você é: e você, está vivendo isso? O hábito de jejuar está presente na sua vida? Será que esse é um fato? É algo que você precisa avaliar. Como que isso é importante? Nós não jejuamos para ganhar alguma coisa, mas nós jejuamos para potencializar nossa comunhão com Deus. É limpar o canal para que então a unção dos céus possa fluir em nós através de nós. Esse é o propósito maior. Posso fazer um resumo? Não basta fazer a coisa certa. É necessário fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa. Se você está entendendo, fale: eu estou, pastor. Como que isso é importante? A motivação é sempre importante. A Bíblia diz sobre motivação, fala sobre motivação o tempo inteiro. Por exemplo, ela não diz apenas que nós temos que orar, mas nós temos que orar com fé. A Bíblia também diz que nós temos que ceiar enquanto igreja, mas não apenas ceiar enquanto igreja. Eu só devo ceiar se eu estiver em verdadeira comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. A Bíblia também diz que nós devemos ofertar. Inclusive, ela diz que Deus ama quem dá. Mas não é apenas quem dá, é quem dá com alegria. Ou seja, a motivação é fundamental para que então eu tenha uma ação. E na questão do jejum, é a mesma coisa. Nós jejuamos para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, para estarmos mais sensíveis à voz e à condução dele. Sabe, queridos, o Senhor não deve nada a quem jejua. Muita gente pensa assim, inclusive alguns contemporâneos do profeta Isaías pensavam assim. E no capítulo 58 desse livro, Deus dá uma exortação dizendo: olha aqui, se vocês continuarem jejuando desse jeito, vocês não serão ouvidos. Porque não é apenas o ato, é a motivação. Vocês jejuam, mas vocês não estão nem aí para o pobre, para aqueles que estão necessitados, para aqueles que não têm o que comer. Ou seja, o jejum de vocês é inválido. E, querido, não adianta entrarmos num tempo de jejum e continuarmos grosseiros com as pessoas, arrogantes, maledicentes, ansiosos demais, desesperados demais, impacientes, pensando em comida o tempo todo pensando nisso. Ah, meu Deus, está muito difícil. E aquela picanha, né? E aquele Kit Kat do inferno, né? E aquela Coca-Cola, e aquele negócio, e aquela feijoada. Esse tipo de jejum, onde eu fico murmurando porque eu não posso comer, é um jejum que Deus não recebe. É um jejum que Deus não recebe. Inclusive, em Mateus 6, Jesus também condena as motivações erradas quando ele está exortando os fariseus. Ele está dizendo: quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, que ficam parecendo contristados, tristes, que estão sofrendo, para que todo mundo veja que eles estão jejuando e que então digam: nossa, eles são muito espirituais. Meu Deus, Jesus está falando: não façam como eles não, porque eles já receberam a recompensa. Mas façam em secreto, e o Pai que os vê em secreto os recompensará. É o que a Bíblia diz. O jejum não muda Deus, porque ele será o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum muda você, o jejum muda a minha vida, e ele vai mudar a nossa história, amém? Eu creio nisso, glória a Deus. Então, eu preciso ter propósitos dados por Deus para jejuar. O maior propósito é estar mais sensível a Deus, à condução do Espírito Santo. Mas nós também colocaremos como propósito jejuar pelos nossos amigos de fé. Nós vamos orar por eles, nós vamos jejuar por eles. Já temos orado, inclusive todo domingo tem se decidido aqui na igreja amigos de fé. Hoje foi mais um aqui, no culto das 17 horas. Quem está crendo, está vendo a glória de Deus, irmão.
está vendo a glória de Deus. E nós vamos jejuar, porque como você entendeu, certas batalhas necessitam de um preparo maior, porque o nível da batalha é maior. E nós vamos jejuar pelos nossos amigos. Você também pode jejuar e inserir, além desses propósitos, milagres que você precisa, carências que você tem. Não há nada de errado em você colocar isso diante do Senhor. Amém, queridos? Segundo, existem vários tipos de jejum na palavra. Diga, vários. Olha o que diz o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui o texto nos mostra um tipo de jejum presente na palavra. O jejum que Jesus fez foi o jejum normal. Que jejum é esse? É quando eu me abstenho de comida, mas eu bebo água. Perfeito? Então esse é um fato. Pastor, como é que você sabe que Jesus bebeu água? Porque o texto diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites e teve fome. Diz que ele teve sede? Ou seja, Jesus abriu mão do alimento, mas não deixou de beber água. E existem 4 tipos de jejum na Bíblia. O primeiro jejum é o absoluto, que é quando eu não como nada e nem bebo nada. Então é zero. Quem fez esse jejum? Um exemplo foi Esté. O rei Assuero da Pérsia levantou um decreto para exterminar os judeus. Esté declarou um jejum de 3 dias com o povo judeu. Não comeram nem beberam nada. Inclusive a ciência diz que até 3 dias a gente suporta sem água. Não sei se já atualizou isso aí, mas até onde eu sei, é um fato. Suporta. Um outro jejum foi o jejum decretado pelo rei de Nínive, depois que Jonas pregou. Jonas pregou um sermão maravilhoso, que todo mundo gostaria de ouvir. Ele chegou em Nínive assim e falou assim: vocês são um monte de miserável, pecador, vocês vão tudo para o inferno, então se rende a Deus. Deu certo? Deu. Só que se converteram 120 mil pessoas naquele dia. A cidade inteira, não sobrou ninguém. Todo mundo se converteu. Só que antes disso, o rei de Nínive disse: todo mundo vai jejuar, ninguém vai comer nem beber nada. Jejum absoluto. O outro tipo de jejum é o normal, que é o jejum de Jesus, quando ele deixou de comer, mas não deixou de beber água. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. Por exemplo, o jejum de Daniel, onde ele abriu mão de certos tipos de alimentos para um tempo de consagração. E você também pode fazer isso. Você vai abrir mão de certos tipos de alimentos, como por exemplo, alimentos que você gosta muito. É o doce, né? É o café, é a carne. Cada um é uma coisa, né? Algo que você costuma, né, comer bastante, né? Muitos dias, muitas vezes. Aquela coisa que realmente mexe com você. Também, uma outra forma desse jejum é quando você abre mão de uma refeição. Apesar de muitos terem muitas refeições, as refeições básicas são café, almoço e janta. Então você deixa de fazer uma refeição para naquele momento você buscar o Senhor. E você fica 12 horas, no mínimo, em jejum. Quem está acompanhando, gente? Então, jejum parcial, que é algo que você pode escolher. E o último tipo de jejum é o jejum sobrenatural, que só o poder de Deus pode nos fazer conseguir realizar. E foi o jejum de Moisés, que passou 40 dias sem comer nem beber nada. Irmão, só o poder sobrenatural de Deus para que alguém consiga ficar 40 dias sem beber nada. Sem comer é possível, mas sem beber é complicado. Agora, a Bíblia também fala sobre a periodicidade do jejum. Nós vemos períodos distintos de tempo de jejum. Por exemplo, Josué, após a derrota em Ai, ele jejua por um período do dia. Foi o que aconteceu também com Davi, depois que ele vê Saul e Jonatas morrerem. Ele jejuou por um período do dia. Um outro tipo de jejum é o jejum de um dia. O jejum que os judeus realizam no dia da expiação. Um dia jejuando. Um outro tipo de jejum é o jejum de 3 dias. Por exemplo, o jejum de Esté, que eu falei. E um outro exemplo é o jejum de Paulo, em Atos 9. Ficou 3 dias jejuando. Nós temos um outro exemplo na palavra de 7 dias de jejum, como o jejum dos moradores de Jabes de Gileade, que lamentaram a morte de Saul, 7 dias jejuando. Nós temos também o jejum de 14 dias, que Paulo e os tripulantes da embarcação que se destinava a Roma, involuntariamente, não tinha comida, tiveram que ficar 14 dias jejuando. Também temos o jejum de 21 dias, que é o jejum relatado em Daniel.
E o jejum com o tempo mais prolongado que nós vemos na Bíblia é o jejum de 40 dias, no qual Jesus realizou e Moisés também. E a pergunta que você pode fazer agora talvez seja: pastor, qual é o certo? A Bíblia não diz o que é o certo, ela só diz que nós temos que cultivar qual hábito? O hábito de jejuar. Então não importa o tempo, não importa a modalidade, o que importa é que você tenha esse hábito. Então, querido, você pode escolher e você pode desenvolver isso na sua vida. Mas terceiro lugar, jejum é desconfortável. Tem um negócio desconfortável, é jejum. Olha o que diz o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em... Quero ouvir a igreja toda, em pães. Então, jejuar é desconfortável, porque Jesus teve que lidar com 4 desconfortos. O primeiro foi a fome, o segundo a solidão, o terceiro a tentação, e o quarto talvez tenha sido o pior, que é a presença do diabo. Por que a fome é desconfortável? Porque pensa em algo complicado, que interfere nas emoções, interfere na vida espiritual, interfere no corpo. Ficar sem comer. Tem gente que é uma benção, mas se ficar sem comer, irmão, vira bicho. Vira bicho. Fala pro teu irmão, não é você não. Ou é, né? Não sei. Vira bicho. Complicado. Um outro desconforto que Jesus passou foi a solidão. Ele jejuou aonde? No deserto. Não tinha ninguém ali, só o diabo e o Pai acompanhando e o Espírito Santo com ele. É o que estava acontecendo naquele momento. E querido, jejuar é um ato solitário, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não jejua. E aí você está jejuando e você está vendo um monte de gente postando pizza, hambúrguer e não sei o quê. E aí, quando o jejum começa, você é convidado para um monte de evento que tem comida, né? Não é assim? E tem gente que ainda fala, tá fazendo isso para quê? Que besteira. Isso aí é religiosidade. Porque hoje, qualquer ação que dá trabalho é religiosidade, né? Orar é religiosidade, ler Bíblia é religiosidade, vir à igreja é religiosidade, jejuar também é para um monte de gente. Religiosidade. Às vezes até o crente atrapalha teu jejum. Meu Deus, misericórdia. Complicado. Jejuar é desconfortável, e é desconfortável porque é algo solitário. Um outro desconforto que Jesus passou foi a tentação do próprio diabo. Irmãos, o diabo tentou Jesus com profundidade, com entrega. Foi pesado. E querido, eu queria te dizer que ao jejuar você não vai ser tentado, mas você será. É desconfortável. Oportunidades surgirão, propostas surgirão, não apenas com relação à comida, mas com relação a várias outras práticas e atividades e situações que podem tirar o teu foco do jejum. É um fato que vai acontecer. Mas, querido, o que há de mais desafiador no desconforto do jejum de Jesus, sabe o que foi? O inferno não mandou um demôniozinho qualquer não, irmão. Ele mandou o próprio diabo para lá. E, querido, eu queria te dizer que o inferno não vai tentar te atrapalhar. Mas eu não posso dizer isso, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Ele é como um leão que anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor para atrapalhar, para minar a nossa fé, para acabar com a nossa perseverança, para minar o que nós estamos construindo com Deus. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu queria que você atentasse para mim. Eu sei que ele pode estar ao derredor, e isso é um fato, mas a Bíblia também diz algo muito poderoso, e eu queria que você levantasse as mãos para receber. Apesar do diabo estar ao nosso derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há tentação, mas há livramento, e ele nos livra. E foi isso que aconteceu com Jesus. Pode ser desconfortável. Eu sei que dá dor de cabeça, eu sei que dá irritação no início, eu sei que a gente fica com uma falta de energia no início, às vezes com muito sono, mas quando você persevera, principalmente nos primeiros 3 dias, você vai tendo vitória nessa situação. Vai tendo vitória. E tem gente que pega a situação do jejum e fala, olha, se ele é tão desconfortável assim, ele é prejudicial, não é saudável jejuar. A minha pergunta é, será que Jesus nos orientaria a fazer algo que nos destruiria? Você acredita nisso? Eu não acredito. Será que tem algum hábito que Jesus cultivou nessa terra que ele também não espera que eu e você também cultivemos? É um fato. Então cuide disso. Mas em quarto lugar,
E nós vamos ministrar já uma música sobre a sua vida enquanto isso. Diz assim: o jejum bíblico alia a abstinência de alimento físico com a ênfase no alimento espiritual. Então, eu tiro o alimento físico e substituo pelo alimento espiritual. Isso aí. Olha o que diz o verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido, Jesus, ele não apenas fez uma dieta alimentar, mas ele assumiu uma dieta espiritual, aonde ele se alimentou por 40 dias e 40 noites da palavra. Ele estava cheio da palavra. Então, quando o diabo chega e diz: olha, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães, resolve isso. Jesus fala: olha, eu sou filho de Deus sim, mas deixa eu falar uma coisa para você, não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse período, a minha prioridade é a palavra, não é alimentar fisicamente o meu corpo. Jesus estava sendo direto, porque o jejum não é uma dieta, mas é um ato espiritual. É um ato onde o meu foco é me alimentar daquilo que é espiritual. E não existe nada mais espiritual do que orar e ler a palavra. Então, querido, eu queria te dar uma direção. Quando você for jejuar, separe tempo para orar e ler a Bíblia. Principalmente o período em que você estaria comendo. Mas como você não estará comendo, o que você vai estar fazendo? Se alimentando das coisas espirituais. E é dessa forma que você vence cada dia, porque você está substituindo. Tem alguém me entendendo, queridos? Substitua. Então, durante o jejum de Jesus, nós vemos isso. Depois de jejuar e orar 40 dias, ele teve fome. E talvez você leia esse texto e pergunte assim: pastor, só depois de 40 dias e 40 noites que Jesus teve fome? Não é isso que o texto está dizendo. Ele teve fome todo dia. Mas depois de 40 dias e 40 noites, ele chegou a um estado de subnutrição. A coisa apertou no nível grande. No nível grande. Ficou complicado. E mesmo assim ele venceu. E sabe por que Jesus venceu? Porque ele enfatizou o alimento espiritual. Jesus venceu porque o sustento dele era a palavra. Ei, presta atenção nisso. Não é apenas quando jejuamos, mas em toda a nossa vida. Nós podemos vencer qualquer situação se entendermos que o sustento e a defesa da nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E por isso, muitos não jejuam. E não conseguem jejuar. Alguns não jejuam porque não querem, outros não jejuam porque não acreditam que vão conseguir. Outros começam a jejuar e facilmente quebram o jejum. Pastor, por quê? Porque falta a palavra. Falta o alimento espiritual. E por isso estão, na verdade, numa dieta. E estão pensando em comida. Estão reclamando porque não podem comer. Muitas pessoas não têm uma vida poderosa de jejum porque sustentam, creem na força da carne, na força do braço. Eu vou vencer na força, mas Jesus está ensinando para mim e para você que não é na força do nosso braço, mas nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que, pastor, isso? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Então, quando você ouve a palavra, a tua fé aumenta. E quando você tem a sua fé aumentada, você está preparado para resistir aos ataques do inferno que continua a vir sobre a sua vida. Meu Deus! Mas em penúltimo lugar, e eu queria que você atentasse para isso, porque é fundamental. O jejum bíblico combate os desejos da carne. Eu queria que você lesse comigo do verso 3 ao verso 10. Diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo, que não desistia, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás,
pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia! Se tem uma coisa que o diabo é, querido, é persistente. Persistente. E mesmo sabendo que era o Filho de Deus, ele tentou de todas as formas. Ele sabia que Jesus estava com fome, então ele pensa: eu vou oferecer um caminho mais fácil. Olha aqui, já que você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães e você vai resolver o teu problema. Vai matar a sua fome. Então Jesus é direto com ele, ele diz: olha, eu não me importo se você acredita ou não que eu sou o Filho de Deus. Na verdade, eu sei que você sabe que eu sou, mas eu não estou aqui para encher o meu estômago, eu estou aqui para me encher do Espírito Santo, para me conectar com o Pai. E é por isso que eu resisto a essa tua direção. Então, o diabo oferece algo ainda maior. Ele oferece poder, ele oferece fama, ele oferece glória, coisas que o Pai não daria para Jesus naquele momento. Num outro momento ia acontecer, mas não era agora. E Jesus fala mais uma vez: olha aqui, o que o Pai tem para mim, Ele fará acontecer no tempo devido. Eu não preciso reduzir a minha vida às suas propostas malignas, mas eu vivo na dimensão das promessas que o Pai tem para mim. Então, eu não cedo. Sabe por quê, irmãos? Porque as grandes tentações virão, mas o jejum bíblico nos capacita a combater os desejos da carne. Quais são os desejos que até hoje ainda dominam sobre a sua vida? E sabe por que o jejum tem tanto poder? Irmão, câmeras em mim nesse momento, por favor. Sabe por quê? Porque o estômago é um rei. E o jejum vem para destronar o rei estômago. O estômago quer dominar a sua vida. Ele quer dominar a sua história. Ele quer dizer que você depende do alimento e que você não depende do Senhor. É isso que ele diz. E sabe por que isso é um fato? Porque eu sei que desde que eu comecei a falar sobre jejum, várias pessoas aqui estão pensando assim: se o pastor disser para jejuar no final da palavra, eu não vou jejuar, eu estou fora. Sabe por quê? Porque nessa semana, sabe, eu tenho atividade física, eu não posso fazer atividade física sem comer, sabe, eu tenho um monte de responsabilidades da minha vida e eu não posso, assim, jejuar nesse momento, sabe, eu tenho um problema de saúde, sabe, eu vou ficar com dor de cabeça, sabe, eu vou passar mal, sabe, eu nem concordo com esse negócio. Nós somos especialistas em criar justificativas para não viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É natural, e é isso que nós fazemos o tempo todo, criamos justificativas, porque o rei estômago, ele quer dominar sobre a sua vida. Mas eu queria agora que você colocasse a sua mão sobre a sua barriga nesse momento e que você declarasse em alta voz, dizendo assim: rei estômago, o seu reinado acabou, a minha vida é do Senhor Jesus, o trono está ocupado, a minha vida é dele, ele é o dono da minha história, ele é o meu Senhor, e dele e somente dele eu dependo. Ele é Jesus. Aleluia, aleluia. Ele está sendo destronado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, há um ditado que diz que o caminho para o coração do homem é o estômago, e Jesus sabia disso, e o diabo também. Sabe por quê? O primeiro Adão caiu pelo estômago. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Comer o que não deveriam ter comido. E o diabo estava lá, através da serpente. E ele pensou: se funcionou com o primeiro Adão, agora que eu estou diante do segundo Adão, que é Jesus, vai funcionar. Só que tinha um detalhe bem diferente. Sabe qual é? Adão não estava cheio da palavra. Adão não cultivava o hábito de jejuar, mas Jesus era cheio. Então quando o diabo veio, ele disse: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não abro mão do que o Pai reservou para mim. Sabe, queridos, foi isso que aconteceu com Esaú. Você conhece a história dele? Ele era o primogênito. Irmão, a bênção sobre o primogênito era algo exponencial. Mas ele volta de uma caçada cheio de fome, desesperado. E Jacó acabou de preparar um prato de lentilhas top, receita do Masterchef. E aí ele sente aquele cheiro, vê o prato, ele fala: cara, me dá esse prato aí. Aí Jacó fala: te dá ou não dou não, mas eu posso te vender. Você me dá a sua primogenitura e eu te dou um prato de comida. Sabe qual foi a resposta de Esaú?
Ele disse assim: de que me valerá a primogenitura se eu morrer de fome? Ele estava um dia caçando, morrendo de fome. Olha o rei Estômago falando mais alto. Sabe o que Hebreus diz sobre Esaú? Hebreus 12, 16, 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe quem foi que arrancou a primogenitura de Esaú? Foi o rei Estômago. Foi o que aconteceu. Você sabia que em Sodoma e Gomorra, os pecados que destruíram aquelas cidades não foram apenas a sodomia, mas sabe o que foi? Foi a glutonaria. E Deus chega e fala lá em Ezequiel o seguinte: este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Ou seja, glutonaria fez Sodoma e Gomorra ser uma cidade que até hoje, se você for na região, você sente o cheiro do enxofre. Tamanho foi a destruição que aconteceu naquele lugar. Meu Deus, querido, o jejum é uma ferramenta poderosa para que nós vençamos o que nunca vencemos, para que você vença os desejos da carne. Sabe a masturbação, a pornografia, sabe a adicção, sabe comportamentos nocivos, sabe a mentira, sabe pecado que muitas vezes as pessoas não conseguem largar, estão acumulando, estão cultivando nas suas vidas. Quando você jejua, você está entrando num novo nível de batalha, e se você está preparado para um novo nível de batalha, você também está preparado para um novo nível de vitória. E é isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para você. Mas em último lugar, o jejum bíblico multiplica o nosso poder e autoridade espiritual. Irmão, queria que você lesse junto comigo o verso 11, ao mesmo tempo em voz alta. Vamos lá? Diz assim: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Irmão, não foi um demôniozinho não, irmão. Não foi nem o principal demônio, foi o diabo. Mas através do hábito do jejum, da oração, da obediência, sabe qual foi o resultado? O texto diz que o diabo o deixou e os anjos vieram e serviram Jesus. Está chegando o tempo em que os anjos virão e servirão você, querido, e responderão você, e alterarão cenários na sua vida. É o que eu creio por essa palavra. O inferno se afastou e o céu se aproximou. Meu Deus! E Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. O jejum muda a nossa vida. É por isso que eu queria que você entendesse que tem coisa que ainda não aconteceu na sua vida, porque esse hábito ainda não foi cultivado por você. E por isso, me baseando nesse fundamento, eu digo que a partir de hoje, quando o hábito de jejuar conduzir a sua história, se prepara, porque sinais, milagres, maravilhas, intimidade com o Espírito Santo, respostas às orações, conversões daqueles que estão próximos a você, serão uma realidade. Uma realidade. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você fechasse seus olhos nesse momento. Hoje nós vamos entrar numa nova etapa na Igreja Atitude. A partir de segunda-feira amanhã, nós jejuaremos por 7 dias. 7 dias. E nesses 7 dias, abriremos mão de uma refeição que será substituída por oração e leitura da palavra. Serão 12 horas diários de jejum, de busca por Deus, por 7 dias. Nós também vamos tirar um tipo de alimento, ou vários tipos de alimentos se você quiser, ok? Coisa que você gosta muito, porque eu não oferecerei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Qual a refeição que você mais sente necessidade? Pastor, o café da manhã, o almoço e a janta, não importa. É essa refeição que você vai entregar para Jesus e vai dizer: a minha prioridade é o Senhor. E os tipos de alimentos, sejam quais forem. 7 dias, oração. Irmão, eu já vejo amarras sendo desatadas, irmão. Eu já vejo milagres acontecendo. Eu já vejo amigos de fé se rendendo a Cristo. Eu vejo respostas de oração acontecendo. Eu creio nisso. Mas antes do hábito de jejuar,
nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual. Existem pessoas que chegaram hoje aqui e não estão caminhando conforme a vontade de Deus. E reconhecem isso. E hoje querem alinhar sua vida com Deus. Querem começar uma nova etapa de fé com Cristo, com Jesus. Uma nova história, um novo tempo. E eu queria dar a oportunidade de ninguém sair daqui sem decidir começar essa nova etapa de fé com Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. E eu vou convidar todos a orarem comigo. Não precisa ser em voz alta, mas no fundo do coração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido me comprometer com toda a tua vontade. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te convido para me conduzir na direção de tudo que o Senhor planejou para a minha vida. E oro por isso no nome de Jesus. Amém.